Quis o bom Deus e o governo do PT na época do segundo mandato do Lula que, por questões políticas, eu fosse demitido do cargo de professor de cursinho, no cursinho municipal que tinha na minha cidade. E trocou de prefeito, né? Demitiu todo mundo. Mas eu ganhei os direitos por 8 anos que eu trabalhei nesse cursinho. Aí o que eu fiz com esse dinheiro? Na época, isso era dinheiro na época. Foi 14 mil e poucos reais. O que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu resolvi viajar. Foi quando eu fui para a Europa, para a Ásia e tal. Passei um tempão. E eu escolhi ir para o Quirguistão. Fui em outros lugares, passei em outros lugares, né? Passei no Uzbequistão, passei no Cazaquistão, estive na Ucrânia e passei um tempo até razoável na Rússia. Também passei na Polônia, Bielorrússia, por questões outras, enfim. Quando eu estava era o penúltimo dia de viagem. Eu estava numa cidade chamada Kolchonata, que fica numa das margens do Issyk-Kul. E era meu último jantar nessa cidade, né? Kolchonata. E aí eu fui no restaurantezinho mesmo, humilde, mas muito bem reputado na cidade de Kolchonata. E eu tomei um prato de leite de ovelha com trigo. Era um mingau. Santo Deus. Que coisa boa. Que coisa extraordinária. Muito bom. E aí, eu tomando aquilo, a comida asiática tem muito pouco açúcar. Muito pouco açúcar. Certo? Eles consomem muito pouco açúcar. Eu tomando aquele mingau de leite de ovelha com trigo. E eu falei, gente, um arroz doce disso aqui, que arroz doce é o prato da minha terra, né? Ficaria excepcional. Ficaria excepcional. Mas temos um problema. Não vou nem entrar no mérito do quão difícil é leite de ovelha. Mas o quão difícil é um bom arroz. E aí eu sempre ouvi falar do arroz Carolina Gold, melhor do mundo e não sei o que, não sei o que. Aí tava olhando, namorando, né, as sementes. Essas aqui. Namorando as sementes. E aí a última foto foi de um prato de arroz doce. A hora que eu ouvi, eu juntei as duas coisas. Falei, gente, se eu faço um arroz doce com leite de ovelha, usando esse arroz, eu vou ter a sobremesa mais espetacular do mundo. Mas aí veja como são as coisas. Eu tinha acabado de pensar isso. E na página do nosso grupinho, né, das nossas terrinhas, que a gente ainda vai lá, fala, Leila, por que você ainda não foi? Porque eu preciso de internet. Eu preciso de internet. Então o camarada Paulo tem que terminar de resolver os problemas dele, terminar um serviço, uns estudos, e aí ele instala a internet. Porque o camarada Paulo, que nós não temos dinheiro para pagar uma antena do Elão. Então a gente vai ter que fazer umas gambiarras possíveis, porque ele é engenheiro, né? Enfim, quando tiver internet eu vou. Tomara que a gente consiga isso logo. Mas aí, nós temos um grupinho, né, de sonhadores. E
Eu tinha acabado de ter esse pensamento no quão maravilhoso ficaria esse arroz doce. E o Gustavo publicou uma reportagem sobre, cara, acho essa planta linda. Baunilha do Cerrado. Aqui tem, sabe, na beira da ferrovia, as pessoas plantam. Minha afinada avó tinha um pé. É uma planta comumente plantada por aqui. Baunilha do Cerrado. Eu falei, cara, então você pega um prato nacional, arroz doce, faz ele com leite de ovelha, como na Ásia, e usa um arroz americano de origem indonésia via Madagascar. E eu acho que nós podemos ter um arroz doce excepcional. Excepcional, extraordinário. Por que isso? Porque uma coisa interessante é que para você fazer um restaurante bom, você tem que ter uma de duas coisas. Muito dinheiro. Ajuda a ter muito dinheiro. Mas nós não temos virtualmente quase nenhum. Ou os melhores ingredientes. Isso a gente pode produzir. Isso a gente pode providenciar. Ótimos ingredientes. Não sei se vocês já comeram o arroz doce goiano, mas ele leva no processo umas folhinhas de laranja ou limão, ou o mais saboroso cítrico que existe para fazer doce, a lima de bico. Comprei 3 por R$5 para levar semente. E aí, só depois eu lembrei que lá no sítio tem uns pés das limas de bico magníficas. Aí eu pensei, Deus, se eu falar que eu nunca te pedi nada, o senhor sabe que eu vou estar mentindo. Eu penso sempre. Ontem mesmo, minha filhotinha, que ela não é minha filhota de verdade, mandou mensagem porque eu estava sozinha em casa. A mãe foi viajar, o irmão está de férias na casa do pai, e ela ficou sozinha e estava com medo. Pediu para me rezar para ela. Falei, cara, filhota, pode deixar que eu rezo. Bom, o fato é que ela é um ser precioso, confia em Deus. Então ontem mesmo eu pedi para Deus, Deus protege ela, cuida. Então estou sempre pedindo coisas. Até aqui eu estou sempre pedindo. Mas eu falei, gente, lá no sítio tem o pé de lima de bico, tem as folhas de lima de bico. Esse arroz eu vou dar um jeito. É sem semente só, mas se eu comprar sem semente, se plantar assim que chegar, esse arroz é arroz de 5 meses. Então eu planto na horta para irrigar pé por pé. E ele é bem produtivo, dá cerca de 140 grãos por pé. E eu já comprei dessa empresa. Eles falam 100 sementes, mas mandam um pouco a mais. Vamos porque, né? Mas vamos porque eles mandam 100. Eu posso ter uns 14 mil grãos. Com 14 mil grãos, eu consigo plantar o suficiente ainda na estação chuvosa do ano que vem. Para colher bastante arroz. Se tendo arroz, e a gente tem plano de criar ovelhas, a gente vai ter leite. Bom, a gente tem arroz, a gente tem leite, a baunilha do Cerrado é coisa que a gente pode plantar. E lima de bico a gente tem. Uau! Eu acho que é um passo importante para a gente ter a melhor sobremesa disponível, pelo menos no estado de Minas Gerais. Um doce com muito pouco doce. Delicioso. Eu não diria ancestral, porque o arroz vem de Madagascar. A ideia do mingau com leite de ovelha é asiática. A baunilha é brasileira. A lima de bico vem da China. Na verdade vem do Irã. Mas é tão gratificante a gente pensar que pode fazer coisas boas que eu até animo.